Olá, meus amores, meus amigos, minhas amigas, um ótimo dia a todos, que Deus abençoe vocês grandemente, tá bom? Olha só, pessoal, ontem foi um dia muito importante, né? Uma discussão importante para o segmento da aprovação da reforma da Previdência, ou também conhecida como PEC/2019. Olha só, trabalho do homem, valor da pensão. O que o relator quer mudar na reforma da Previdência? Olha só, o relator da reforma da Previdência no Senado, Tasso Gereissati, do PSDB, propôs algumas mudanças no projeto com a redução do tempo mínimo de contribuição de 20 anos para 15 anos para todos os homens, estando no mercado de trabalho ou não. A garantia de um salário mínimo para quem recebe pensão por morte, além da inclusão de estados e municípios na nova regra. A maior parte das mudanças sugeridas deve ser feita por meio de uma PEC, proposta de emenda à Constituição, separada, chamada como PEC paralela. Do texto que chegou da Câmara dos Deputados, deve ser retirado apenas alguns pontos. Isso porque, se o Senado fizer outro tipo de mudança, o projeto terá que votar para a Câmara e será atrasado a entrada em vigor da reforma. Olha só. A primeira sugestão a ser incluída na PEC paralela é colocar servidores de estados e municípios na reforma. Um dos temas mais controversos no Congresso é a inclusão de estados e municípios. Deverá fazer parte da PEC paralela, como já estava previsto. Inicialmente, as novas regras de aposentadorias valeriam para todos os servidores, mas, durante o debate da Câmara, ficou definido que seria apenas para os da União. Essa modificação foi resultado da pressão de parlamentares que não queria carregar sozinho o peso político, de forma de aprovar uma medida impopular, forçando os estados e municípios a aprovarem reformas nas suas câmaras e assembleias. O relator também propõe um mecanismo que permite que estados e municípios adotem integralmente regras da União, bastando aprovar uma lei ordinária proposta por seus governadores ou prefeitos. Se um governador de um estado aprovar mudança, ela passará a valer também para todos os municípios daquele estado. Ou seja, para servidores estaduais e municipais, neste caso, o município que não quiser terá 1 ano para aprovar a lei e sair do novo regime. Já um mínimo de 15 anos para a contribuição para todos os homens. Já na proposta inicial enviada pelo governo ao Congresso, homens e mulheres deveriam contribuir com o INSS pelo menos 20 anos para poder se aposentar, além de ter no mínimo 62 anos mulheres e 65 anos homens de idade. Durante a discussão na Câmara, esse tempo foi diminuído para 15 anos, no caso dos homens, porém, a exigência foi baixada apenas para quem já está no mercado de trabalho. Quem começar a contribuir com o INSS após a reforma entra em vigor e terá que contribuir por 20 anos ao menos, tá bom? Olha só, o relator também sugere que na PEC paralela seja incluída a manutenção do tempo mínimo de contribuição de 15 anos para homens que ainda não entraram no mercado de trabalho. Quer dizer, com a PEC atual, com as cláusulas atual da reforma,
só vai entrar na regra o homem que, na regra dos 15 anos, o homem que estiver já trabalhando. Aqueles jovens que não começaram a trabalhar, irá contribuir no mínimo 20 anos. Já o que o relator quer, olha só, o que ele quer, né, o que ele sugeriu ontem, é que o relator sugeriu que na PEC paralela seja incluída a manutenção do tempo mínimo de contribuição em 15 anos para homens que ainda não entraram no mercado de trabalho. Então ele quer deixar único 15 anos para quem já está trabalhando e 15 anos também para quem ainda não começou, né, a trabalhar, não está ainda no mercado de trabalho, como os jovens, por exemplo, que não contribuem nada ainda com o INSS. Isso é um ponto muito importante, esperamos que esse ponto seja aceito pelo Senado. Outra mudança, pessoal, é sobre o cálculo da pensão por morte. Olha só, a proposta enviada pelo governo altera o cálculo da pensão por morte, permitindo que ela seja menor que um salário mínimo em alguns casos. Já o relator reforça que deve ser garantido ao mesmo um salário mínimo de renda formal a todos os pensionistas. O Ministério da Economia definiu o conceito de renda formal em portaria publicada neste mês. Além disso, Gereissati propõe cobrar a cota para dependentes menores de idade. Olha, pelo novo cálculo, a pensão seria de 50% do valor da aposentadoria do falecido, mas 10% por dependente, chegando no máximo a 100%. Segundo a proposta do senador, no caso de dependentes com menos de 18 anos de idade, a fatia seria de 20% cada, no caso 50% para a viúva, mais 20% por dependentes. Olha só, a mudança no cálculo da aposentadoria por incapacidade, outro ponto que se deve ter muita atenção. Olha, outra mudança proposta é a do cálculo da aposentadoria por incapacidade, em caso de acidente fora do trabalho. Atualmente, o aposentado por invalidez recebe 100% de sua média salarial, calculada com as 80% maiores contribuições desde julho de 1994. Pela regra aprovada na Câmara, passarão a ser consideradas todas as contribuições desde julho de 94, sem descartar as de 20% menores, que tende a reduzir o valor da aposentadoria. Depois serão considerados mais 60% dessa média, mais 2 pontos percentuais a cada ano que exceder 20 anos de contribuição. Em caso de acidente de trabalho ou doença profissional e doença do trabalho, o valor da aposentadoria será de 100% na média. Já o relator Gereissati propõe um cálculo mais generoso para o caso de acidente que não ocorrer no ambiente de trabalho, sugerindo um acréscimo de 10% na aposentadoria nessa situação. Olha só, prazo para servidor federal aderir à Previdência Complementar. O relator propõe também reabrir o prazo para servidores federais que possam optar pelo regime da Previdência Complementar. Nesse regime, o teto da aposentadoria do servidor é igual ao do INSS atualmente, que é de R$ 5.839,45. Para ganhar mais, o trabalhador paga um adicional, poupando para a própria aposentadoria. O prazo vale por 6 meses a partir da publicação da PEC. Olha só, cobrança à exportação
de agronegócio. Para alcançar a meta de economizar 1,35 trilhão em 10 anos com a reforma, o relator propõe formas para aumentar a arrecadação. Ele sugere uma cobrança de contribuição previdenciária sobre as exportações do agronegócio e acabar com a isenção de pagamento de contribuição ao INSS de entidades filantrópicas de saúde e educação, com exceção das santas casas e entidades de assistência social. Atualmente, essas entidades beneficentes, sem fins lucrativos, de assistência sociais e saúde ou educação, não precisam pagar a fatia relativa aos patrões da contribuição do INSS, que corresponde a 20% sobre as suas folhas salarial. Ele também sugere cobrar no Simples o financiamento de benefício previdenciário por causa de acidente de trabalho ou exposição a agentes que fazem mal à saúde, destinada a incentivar ao micro e pequenas empresas a investir em prevenção de acidentes de trabalho e proteção do trabalhador contra a exposição a agentes nocivos à saúde. Pontos que foram retirados da PEC. Olha só. Regras para ter direito ao BPC. Gereissati sugere a retirada de qualquer mudança no BPC, benefício de prestação continuada, pago a idosos e deficientes de baixa renda. O projeto, aprovado pela Câmara, inclui a Constituição uma regra atual prevista em lei, segundo o qual tem direito ao benefício quem ganha, no máximo, 1/4 do salário mínimo por pessoa da família. Segundo o parecer, porém, esse critério foi considerado inconstitucional pelo STF, Supremo Tribunal Federal, e a Justiça ampliou o limite para metade do salário mínimo. Assim, o segurado, segundo o relator, colocar critério de 1/4 na Constituição reduziria o valor do benefício das famílias que ganharam o direito ao valor maior na Justiça. Agora, pessoal, vamos falar sobre a regra de transição para aposentadoria especiais. Olha só, a reforma estabelece uma idade mínima, além do tempo mínimo de contribuição, para ter direito à aposentadoria especial, concedida a quem trabalha, expondo agentes químicos, físicos e biológicos em condições prejudiciais à saúde. A regra de transição prevê um sistema de pontos, soma de idade com tempo de contribuição, e que vai aumentando ano a ano a partir de 2020. Olha só, o relator retira esse aumento de 1 ponto por ano na transição, mantendo fixo o total de pontos necessários. Olha só, ele quer, fazer essa mudança, ele quer que não tenha o aumento de pontos, e sim siga da mesma forma que está atualmente, a contagem de pontos necessário mais a idade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que este assunto tenha sido importante para você, E muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Um beijo muito especial para todos os inscritos. Muito obrigado por tudo, pois por vocês eu estou aqui neste canal. E se vocês aí não me assistirem, não me apoiarem, não fazer parte do meu dia a dia, com certeza eu aqui não sou ninguém, tá bom? Muito obrigada por tudo. Beijo, 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 beijo e até mais.